trago aqui para apresentar, vulnerabilidade climática e adaptação às mudanças em comunidade de baixa renda na cidade do Recife. Faz parte de um projeto maior, de identificação e mapeamento das áreas mais vulneráveis à variação das marés e, consequentemente, às mudanças climáticas, em aumentando aí as temperaturas e, consequentemente, o nível do mar. Então, esse projeto ele foi desenvolvido pela Sociedade Nordestina de Ecologia, uma organização não governamental ambientalista, e fizemos em conjunto com a Universidade Federal de Pernambuco, aqui eu faço parte, o Laboratório de Pesquisas de Estudos Interdisciplinares, e foi financiado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco ele fica localizado no Nordeste do Brasil, e a sua capital é Recife. Aqui eu tenho um mapa da cidade do Recife, que foi resultado da pesquisa inicial, onde identificamos as áreas mais baixas da cidade. E a cidade do Recife ela se situa numa planície fluvio-marinha, com cotas muito baixas, a altitude média é 3 metros, então temos áreas mais baixas do que o nível do mar, e visitamos todas estas comunidades e escolhemos apenas 4 comunidades para trabalhar, que foram aquelas comunidades que sofrem a influência diária do nível da maré, mas que não e que não é influenciada diretamente pelas águas da chuva, porque as outras áreas, todas elas inundam com as águas das chuvas e mais a maré. E escolhemos aquelas que só a influência da maré, independente das águas de chuva. Então, escolhemos 4 comunidades, 4 áreas. Opa! Ele não aponta. Bom, então, escolhemos 4 áreas para trabalhar. Dentro dessas 4 áreas se situam em 4 bairros: Pina, Jiquiá, Ipsep e Ibiribeira. E daí nós trabalhamos com 10 comunidades. Comunidades são aquelas, acho que é o mesmo caso que a gente estuda no Brasil, mas são áreas organizadas socialmente, por populações mais exclusivamente aqui de baixa renda, e que ocupam áreas de forma irregular, principalmente as áreas dos rios, das margens dos rios, ou dentro dos rios, em palafitas, constroem suas casas em palafitas, e vivem em péssimas condições. Bom, e como foi que nós trabalhamos aí nesse projeto? Então, o projeto inicial era para identificar e mapear essas áreas. Mas vimos a necessidade de se trabalhar junto a essas comunidades e, principalmente, fazer com que esse tema da vulnerabilidade ele fosse incorporado nas atividades, no currículo escolar e nas atividades desenvolvidas pelos professores e pelos alunos. E então esse levantamento ele foi todo acompanhado, ora por alunos, ora por professores, e fizemos o seguinte: fizemos um levantamento bibliográfico, consulta as tábuas de maré, para ver a variação diária, e daí também fizemos entrevistas com as lideranças das comunidades e moradores, em geral, para entender um pouco como eram essas comunidades. Depois identificamos alguns pontos para medirmos a variação diária da maré, tanto a altura como a extensão da água, de forma muito simples, que os alunos pudessem aí entender. Aí utilizamos GPS, altímetro, trena, máquina fotográfica. E durante um ano, nós fizemos esse levantamento, elaboramos alguns gráficos e escolhemos exatamente os dias em que a maré, os dias de lua cheia ou lua nova, em que aconteciam as marés de Cisígia, e daí íamos fazer esses apontamentos, porque as marés de Cisígia seriam as marés mais altas e onde
a água se estendia sobre as comunidades. Depois selecionamos escolas, daí selecionamos apenas 4 escolas, que era o projeto aí inicial, e dentro dessas escolas desenvolvemos, né, oficinas participativas envolvendo professores, envolvendo alunos e envolvendo também as lideranças e moradores, né, de modo geral. Até porque isso também, de certa forma, irá atender, né, já iria atender um projeto maior, que é um projeto da agenda ambiental, né, Agenda 21 nas escolas, onde se pretende desenvolver, não é, escolas sustentáveis. Isso, inclusive, é um programa do governo brasileiro, né, e que agora, né, vamos novamente iniciar outra fase. Bom, só para situar um pouco, o ambiente da cidade do Recife está lá na margem esquerda, né, é uma cidade muito baixa, cortada por vários rios. Ela foi assentada num complexo estuarino formado por 5 rios. Hoje, a cidade do Recife, a primeira imagem lá, eu não sei se isso aqui aponta. Não, né? A imagem à esquerda mostra a praia de Boa Viagem, em que o avanço do mar já se deu com muita intensidade. Então, a gente tem ali uma costa de recifes, uma linha de recifes, que está dentro do mar, mas uma linha de pedras, né, que foi feito uma espécie de um enrocamento para amenizar a pancada, não é, das ondas do mar. Aqui eu tenho uma imagem de uma comunidade, que não é uma comunidade assim tão, né, pobre, porque tem casas de concreto, mas as condições em que ficam as ruas e as casas também, porque quando a maré enche, a água dá retorno pela canalização e chega até as casas. Todo esse ambiente é um ambiente de mangue. Aquela vegetação, aquela imagem lá verde, é a vegetação de mangue, né, que é uma vegetação típica, né, do encontro da água doce com a água do mar. E essa mais abaixo, que está um pouco escura, são as palafitas, né, que são casas construídas em madeira, sobre a água. Elas são altas, e daí, quando a maré enche, ela não é atingida, como acontece lá no Recife, acontece na Amazônia. É uma prática, inclusive, essa construção de palafitas. Pois bem, então, toda essa discussão, esse levantamento, então, aí que fizemos, buscamos, né, levar, né, para as escolas. As escolas, elas tanto acompanhavam, né, os nossos levantamentos, mas também as discussões. E aí, na escola, a gente tentou desenvolver, fazer com que isso fosse discutido, não é? Porque a alteração climática não é um assunto que está distante, né, daquela realidade. E eles precisavam se apropriar, não é, desse problema global, e que é muito local, né, e talvez eles não se apercebessem, não é, desse fato. E foi isso. Então, a nossa fundamentação teórico-pedagógica foi muito no sentido da reflexão e da ação, né, de modo que se percebesse de forma crítica a problemática em que estavam ali inseridos. E as oficinas, não é? Nas oficinas nós fizemos várias atividades que partiram desde eles mostrarem a realidade, como eles viam, não é, aquele lugar deles, os problemas ali identificados. Fizemos uma história, a linha do tempo, e depois a situação mais atuais e o que é que eles apontavam, não é, como soluções. Estou no tempo e fechamos aí. Bom, e aqui a gente traz alguns resultados, né, do que pensam os participantes sobre a vulnerabilidade das comunidades, não é, a que estão submetidas. Pois, nas oficinas, né, foram apontados que há uma necessidade de intervenções por parte do poder público, não é, nessas áreas, não é, para a prevenção, não é, dessas alterações. A implantação de políticas públicas de saneamento básico, programas de desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida, né, isso apontados por ele em função dos problemas encontrados. Viram a necessidade premente da realização de campanhas efetivas de educação ambiental, né, para a conscientização da população sobre a importância da conservação
tanto dos rios, não é, como também dos mangues, né, e do uso adequado dos recursos, né, em defesa das condições ambientais e, consequentemente, melhoria da saúde humana. E outro aspecto que eles ressaltaram foi a necessidade da inserção do tema da vulnerabilidade das variações climáticas nas pesquisas escolares. E isso, não é, nós publicamos nesse pequeno livro. Esse pequeno livro ele também foi distribuído para todas as escolas da rede estadual, né, que foi financiado pelo governo do Estado, a pesquisa e essa publicação, e foi lançado em janeiro deste ano e está sendo trabalhado, né, nas escolas, né, como um estímulo, né, à inserção do tema e à discussão por parte de alunos e professores. Obrigada.